A partir de uma lembrança afetiva, Maristela Vinck expressa sua arte com transparências e sobreposições. Começa agora o ateliê. Eu fui primeiro professora de português do ensino médio. Aí depois eu parei e comecei a pintar com um ateliê de professores, assim, comecei a pintar quadros a óleo, depois a acrílico, só que eu não manjava nada mesmo de história da arte, daí eu achei que não tinha nada a ver, que o certo era eu fazer um curso de história da arte, um curso de artes visuais, ou pós-graduação em artes visuais, e daí ia me sentir bem como artista. Então eu fiz um pós-graduação da Fevale, o primeiro foi arte e educação, o segundo foi poéticas visuais, ênfase em gravura, fotografia, imagem digital, e atualmente eu estou estudando poéticas visuais, que o meu interesse daí foi em vídeo e objetos, instalações e processos híbridos. Eu sempre tive interesse em artes sem ter me dedicado, inclusive eu tinha uma madrinha, uma prima minha que era madrinha, e ela era artista visual, então a gente estava acostumado a ver os trabalhos dela, ela trabalhava com pintura. E eu disse, um dia ainda vou ser artista, eu dizia, quando eu era professora de português ainda. Aí, quando eu parei de dar aula, eu disse, olha aí, ó, já tenho uma coisa para fazer, eu vou ser artista. Daí que eu comecei a pintar, e daí que eu vi que não, tu tem que ter vai ter que partir de alguma coisa concreta, de estudo, sabendo o que está fazendo, e não só pintar por pintar. Quando eu fiz o primeiro trabalho de fotografia, eu pesquisei, eu queria trabalhar com a Última Ceia. Então eu pesquisei na história da arte e parti do Leonardo da Vinci. Porque em casa a gente já tinha, quando eu era pequena, a gente tinha uma imagem da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. E eu sempre ficava interessada nos gestos, como é que os gestos assim, assados. E outra vez eu tinha visto outras, Última Ceia com gestos diferentes. Aí que a minha mãe me explicou que era outro artista que tinha feito, papapá. Então esse assunto sempre me interessou. E eu parti daí para fazer o primeiro trabalho de arte sobre fotografia. E trabalhei com imagem digital. E, por sinal, esse primeiro trabalho foi o meu trabalho de conclusão do pós-graduação. E daí eu fiz uma exposição na Unicinos com ele e outra no Museu de Arte de Joinville. Não, desculpa. Museu de Arte de Santa Catarina, que é em Florianópolis. E depois outro trabalho, esse último trabalho que eu fiz, do Véu de Verônica, eu vi na história da arte a Albert Dürer, um pintor alemão, desenhista e gravurista, e ele tinha feito uma gravura do Véu de Verônica. Então eu parti dali, que foi o primeiro trabalhinho, que foi o Véu de Verônica 1, que eu passei para os véuzinhos, por transfer manual de base química, né? Passei as fotografias do rosto de pessoas que eu havia fotografado anteriormente. E sobre transparências e sobreposição de transparências, a minha influência, dá para dizer que foi a Sandra Rey, que é uma professora do Instituto de Artes e que também dá aula na Fevale nos pós-graduação. E ela trabalhava com transparências, sobreposição de transparências. Meu pai tinha em casa, ele não era fotógrafo, mas em casa ele tinha um laboratório fotográfico e trabalhava com negativo de vidro. E daí eu tinha acho que uns 2, 3 anos. A gente entrava lá no quartinho escuro com a luz vermelha, né?
E daí ele ficava lá, ele botava os vidrinhos lá dentro da água, dentro dos processos químicos lá, e depois botava um de pé na frente do outro, assim, secando, e de vez em quando um sobrepunha o outro, assim. E daí um dia eu estava fazendo um trabalho, que é aquele que eu ganhei o prêmio em São Paulo, que é sobre as mulheres, e elas estavam todas de preto e branco, vestidas de preto, e uma que representava o Jesus, ela estava de branco. E daí, quando eu botei as placas de acrílico uma na frente da outra, eu me lembrei daquilo dos vidrinhos que meu pai botava. Eu adoro fotografia, mas eu não sou fotógrafa. Eu sou artista que usa fotografia. A minha preocupação maior não é a técnica. Minha preocupação maior é a questão de arte, já que nós estamos falando. É investigar um determinado assunto e trabalhar sobre ele. Aqui eu dou início a uma série diferente que se chamou Percurso Inverso, onde eu fui fazer o percurso inverso que meu pai fez. Eu peguei um álbum de família, onde eu tinha fotografias que meu pai havia tirado um negativo de vidro. Aí as fotografias eram bem antigas, já tinham 30, 40 anos, ou mais ainda. E acho que mais de 50, porque eles já fizeram 50 anos de casado, então tem mais de 50 anos essas fotos aqui. Aí eu peguei já estavam amareladas pelo tempo, eu refotografei umas, outras eu escaneei, mas transformei elas todas em imagem digital. Aí fui voltando para trás, passei do sépia para preto e branco, depois passei para o negativo e depois eu passei sobre vidro. Esses aqui ainda está sobre adesivo, né? Acrílico, mas eu tenho umas que eu passei exatamente sobre vidro, só que eu fiz em tamanho grande, que não havia máquina, né, naquela época desse tamanho tão grande. Mas fiz todo o percurso que meu pai fez analogicamente, eu fiz digitalmente. Nesse trabalho aqui eu usei 3 fotografias iguais, só com tamanhos diferentes. Aí eu fragmentei a fotografia em vários segmentos, acho que é 9, e adesivei todas elas e coloquei em 3 planos. E coloquei uma única só do Jesus, esse menininho representava o Jesus, e as outras 3 eu fiz iguais, só em tamanhos diferentes. E coloquei de maneira que houvesse tanto a sobreposição que me interessava, como os espaços que ficam entre eles. O processo desse trabalho eu fiz, como eu havia fotografado a última ceia que eu trabalhei, que era sobre a minha família, e era toda em preto e branco, eu recortei gestos, apenas gestos, aí sobrepus 2, 3 vezes, passei umas para o negativo, outros para o positivo, e outros eu usei um filtro e coloquei daí essa sobreposição repetida várias vezes e coloquei palavras. Essas palavras aqui se referem a gestos em várias línguas, vários idiomas. E porque eu pretendia com essas palavras remeter à universalidade do gesto. Esse trabalho pertence à série Véu de Verônica. Eu fiz uma técnica um pouco diferente das que eu estava habituada, que não tem sobreposição de imagens, mas tem interferência sobre a imagem, interferência sobre a fotografia. Eu acho que a arte é a expressão de um artista sobre sua visão de mundo e sobre a visão que ele tem do ser humano no contemporâneo, na época que ele vive. É a expressão de cada artista que se manifesta através da pintura, da gravura, da imagem digital, da arquitetura, da música. Para mim, isso é arte.